Gente, esse vídeo eu já estava pensando em fazer muito tempo e só que eu estava deixando para depois e estava conversando com uma pessoa agora no Instagram a respeito de algumas questões e situações da vida dela e mais uma vez me remeteu a esse tema e resolvi fazer o vídeo a respeito disso agora por conta dessa conversa, desse papo. E o tema é liberdade, né? Sempre pensando no de forma filosófica, né? Sempre pensando de forma filosófica. Quando eu falo pensando de forma filosófica, é refletir a respeito e tirar suas próprias conclusões. Mas antes disso, né? Vamos colocar um pouco de contexto aqui. Um tempo atrás, fiz uma enquete no Instagram colocando dois, duas ideias de liberdade, tá? Liberdade dentro do padrão, do que as pessoas acham que é liberdade de fazer o que quer, e um paradoxo, uma coisa meio contraditória, que liberdade é fazer o que não quer, né? Isso surgiu com Kant, filósofo, né? Um baita de um filósofo, por sinal, difícil de acompanhar ele, mas foram essas duas opções, né? Liberdade é fazer o que quer, ou liberdade é fazer o que não quer. Essa segunda opção, repetindo, é do Kant. Então, eu acho que vale a pena a gente fazer uma reflexão. Qual que é a diferença entre essas duas questões, essas duas possibilidades, né? Então, fazer o que se quer, né? Fazer o que se quer, gente, dessa vez eu escrevi um roteiro, tá? Para não ficar me perdendo no raciocínio e não ficar enrolando. Então, fazer o que se quer, né, seria, de certa forma, fazer escolhas com foco. O foco está nas paixões e nos prazeres, né? Seria o famoso hedonismo, né? Porque se você faz o que você quer, né? Se você faz o que você quer, a gente está considerando aqui que você faz o que você tem vontade de fazer, certo? E a vontade de fazer vai ser sempre guiada pelos prazeres, porque um dos instintos humanos é sempre fugir do incômodo, né? Daquilo que lhe causa incômodo, fugir da dor e perseguir os prazeres, tá? Então, se a gente considera a liberdade como fazer o que quer, então a gente está fazendo escolhas baseadas nas nossas paixões e nos nossos prazeres, por hedonismo. Inclusive, tem no meu Instagram eu falando a respeito disso, do hedonismo, tá? Vale a pena olhar, vale a pena dar uma olhada para entender mais a respeito disso. Então esse é o primeiro ponto, tá? Fazer escolhas focando nas paixões e nos prazeres, focando no que você tem vontade, fugindo da dor e perseguindo o prazer. Agora, fazer o que não se quer. Gente, isso tudo aqui é uma reflexão minha, tá? Reflexão minha a partir de um ponto de vista filosófico. Para quem não viu o vídeo sobre filosofia, a prática da filosofia é isso. É você refletir por si mesmo sobre as coisas, tá? Inicialmente, no Instagram, quando eu coloquei essas duas possibilidades, para mim só existiam essas duas possibilidades e ponto. Acabava aí. Mas, como eu sempre digo, como eu sempre faço, a prática da filosofia me fez refletir sobre isso e chegar só em algumas conclusões. E é por isso que eu estou definindo, refletindo sobre esses dois pontos antes da gente chegar numa conclusão. Isso é muito importante.
Isso é muito importante. Refletir. Para aqueles que votaram na enquete, que ficou bem dividido, tá? Ficou praticamente 50-50. Para aqueles que votaram, vai a pergunta: vocês refletiram a respeito do que de fato significa cada um desses pontos? Porque se não refletiram, isso é um problema, né? Isso é um problema. Então, vamos lá. Como eu já disse, fazer o que quer é você fazer escolhas focando nas suas paixões e nos prazeres, né? Mais uma vez, isso é derivado das vontades do ser humano, né? Você está fazendo o que quer porque você tem vontade de fazer aquilo. E a vontade está intrinsecamente ligada à natureza do ser humano, que é fugir da dor e perseguir o prazer, tá? E fazer o que não se quer, né? Lembrando, reflexão minha, fazer escolhas com foco nos seus valores e objetivos de longo prazo. Ou seja, isso implica em abdicação de prazeres imediatos. Logo, implica em você aprender a controlar o instinto humano, a natureza, o instinto que é natural do ser humano e na verdade, de qualquer ser vivo, né? Que é fugir da dor e buscar prazer, tá? Então, seja um ou seja outro, tem um ponto muito importante aí que não está sendo considerado e que só passei a considerar a partir da reflexão. Então vamos lá, o que é de fato liberdade, né? Tipo, vamos lá para minha reflexão sobre isso, né? Essas duas definições de liberdade, né, de fazer o que quer e fazer o que não quer, está deixando um ponto muito importante de lado, tá? As pessoas estão excluindo um fator. Elas estão deixando de considerar um fator extremamente importante: as consequências. Certo? As consequências. Eu estou dando esse tempo. Esse tempo não é à toa. Não é sem querer. Não é porque eu não sei o que falar. Esse tempo é para vocês pararem e pensarem um pouco antes de eu dar continuidade. As escolhas, elas têm consequências. Cada escolha que você toma na sua vida gera uma consequência. Ou várias consequências. Geralmente, as pessoas que escolhem fazer o que se quer, não pensam nas consequências. Geralmente, as pessoas que fazem o que não quer, que consideram que liberdade é fazer o que não quer, porque, de acordo com a minha reflexão, e você tem todo o direito de concordar ou discordar e argumentar contra isso, né? De acordo com a minha reflexão, fazer o que não se quer é fazer escolhas com foco nos seus valores e nos seus objetivos de longo prazo, também tem consequências. Então vamos lá. Então, escolher, né? O que é escolher? O que é liberdade de fato, né? O que é liberdade de fato? Liberdade é você escolher o que fazer e arcar com as consequências dessas escolhas. Independente de qual definição você tome como liberdade. Isso é liberdade. Acho que a gente pode chegar a uma conclusão aqui, né? Então, liberdade é escolher o que fazer e arcar com as consequências das escolhas que você fez, das escolhas que você tomou. Legal. Agora vamos partir das duas possibilidades de liberdade e vamos dar
continuidade a essas duas definições, considerando agora esse fator das consequências, que a grande maioria com certeza deixou de fora. Porque é natural do ser humano isso, tá? A gente não costuma pensar nas consequências das nossas escolhas, né? Então, primeiro, se você acredita que liberdade é fazer o que quer e reage negativamente às consequências, então você não é livre. Certo? Aí você está se perguntando, por quê? Calma. A gente já vai chegar lá. Se você acredita que liberdade é fazer o que não quer e reage negativamente às consequências, então você também não é livre. Beleza? Então, a gente pode concluir que ser livre é saber arcar com as consequências, independente do que você considere como liberdade. Você saber arcar com as consequências das suas escolhas. Mas vamos voltar um pouquinho. Por que a pessoa que escolhe fazer o que ela quer e não sabe, reage negativamente às consequências dela, ela não é livre? Ela não é livre porque ela é escrava dos desejos. Ela não sabe dizer não para um desejo dela. Ela não sabe dizer não para uma vontade, para um prazer. E o fato de não saber dizer não faz com que ela colha consequências que ela não está disposta a arcar. E aí ela reage negativamente. Portanto, ela não é livre. Certo? Vamos para o próximo ponto. Se você acredita, né, que liberdade é você fazer o que não quer e você também reage negativamente a essas consequências, você também não é livre. Por que você não é livre? Porque você não sabe o que você quer. Gente, eu não estou dizendo que você nunca deve reagir negativamente às consequências. Nós somos seres humanos. Isso faz parte. Algumas vezes as nossas emoções tomam conta. E a gente fica puto. E começa a reclamar das coisas. Isso faz parte, isso acontece. O que a gente tem que levar em consideração é em que medida isso nos afeta. Considerando essa segunda possibilidade de liberdade, fazer o que não se quer, pensando em objetivos de longo prazo e nos seus próprios valores, se isso vale também para a primeira opção, tá? Mas eu tô continuando aqui da segunda, mas independente da situação que você escolha como liberdade, independente do que você considere como liberdade, de fazer o que quer ou fazer o que não se quer, é natural que você reaja negativamente algumas vezes às consequências. Agora, se você sempre reage negativamente às consequências, a sua vida vai ser um inferno. A sua vida vai ser um inferno. Porque você não está contente. De que adianta você escolher uma coisa e na hora das consequências você... gente, primeiramente, as consequências tendem a gerar um impacto maior do que a escolha, tá? Porque consequência geralmente é algo negativo. E o cérebro humano sempre dá um peso maior. Isso é instintivo, tá? Isso é consequência evolutiva do cérebro humano. Ele dá um peso maior para as consequências. Eu estou considerando aqui consequências do ponto de vista negativo, tá? Porque tudo gera consequências. As escolhas geram consequências. E aqui, quando eu falo consequências das suas escolhas, eu estou considerando os aspectos negativos das escolhas.
as consequências negativas das suas escolhas, porque as consequências positivas são óbvias, né? Você escolheu aquilo, você fez aquela determinada escolha por conta das consequências positivas. Então, eu estou considerando aqui exclusivamente as consequências negativas. Então, estamos combinados, tá? Então, beleza. Quando a gente pensa em coisas negativas, essas coisas, essas consequências negativas, esses pontos negativos, esses acontecimentos negativos têm um peso muito maior do que as consequências positivas, do que as coisas boas que acontecem na nossa vida. E isso, como eu disse, é evolutivo, tá na nossa mente, não tem como escapar, tá? Por que é evolutivo? Porque o ser humano, né, veio, né, não sei se você, um pouquinho lá, falar aqui bem brevemente, a origem do ser humano veio lá de 6.000 habitantes que viviam na savana africana. E a savana africana, para 6.000 habitantes, são pessoas, né, desculpa, é um ambiente que é extremamente hostil, certo? Imagina você sobreviver sozinho. Sozinho não, né? O ser humano não é um ser humano, não é uma espécie que foi feita para viver sozinha. O ser humano necessita viver em sociedade. Ele não consegue sobreviver sozinho. Então, imagina você, né, na savana africana. Quando eu digo sozinho, é sem as coisas que a gente tem hoje, né? Você pega, sei lá, coisa de 200 mil anos atrás, se eu não estou enganando, tá? Eu não vou pesquisar esse dado agora, porque senão vai estender muito o vídeo. Mas a origem do ser humano, eu acho que dá tempo de pesquisar aqui. Idade do Homo sapiens na Terra. Idade do Homo sapiens na Terra. Em torno de 100 mil anos, tá? Falei 200 mil. 100 mil anos mais velho do que imaginava. Estudo revelado na revista Nature aponta que teriam cerca de 300 mil anos. Errei por 100 mil, tá? Errei por 100 mil. Então, voltando, né? Voltando ao que a gente estava falando, o ser humano, 300 mil anos atrás, né? Que não tinha nada do que a gente tem hoje, você sobreviver na savana africana é um tanto quanto desafiador, né? A gente tem que concordar com isso. Sendo assim, aquele ser humano, aquela pessoa, né, que ficava observando e admirando as flores, era comido pelo leão ou picado pela cobra. Agora, aquele ser humano que ficava ligado nas coisas ruins, no menor problema que aparecesse, era aquele que tinha mais chance de sobreviver. Logo, segundo a lei da evolução, né, segundo a lei de Darwin, sobrevive aquele que está mais adaptado. E aquele que está mais adaptado a sobreviver na savana africana é aquele que, né, está mais ligado aos problemas, ao menor acontecimento que surge. Portanto, né, se você for pensar o que pesa mais, né, na tua cabeça, ganhar 10 mil, o prazer de ganhar 10 mil reais ou a dor de perder 10 mil reais? Você concorda? Pensa bem nisso. Tipo, perder 10 mil reais dói muito mais do que você ganhar 10 mil reais. Justamente por conta dessa questão evolutiva que nós temos. Então, voltando para o ponto que nós estávamos falando, as consequências negativas pesam. E a gente vai reagir negativamente a elas. Isso é natural. O problema é o peso, é o impacto que essas consequências têm na tua vida. Porque se o tempo inteiro as consequências negativas, eu não vou ficar falando negativas daqui para frente, tá? Vou falar só consequências. Então, se o tempo inteiro as consequências das suas escolhas, você reage, tem um impacto significativamente, emocionalmente pesado na tua vida, a tua vida vai ser um inferno. Tá? A sua vida vai ser um inferno. Então você não é livre. Porque quando a gente fala de ser livre, a gente quer ter uma boa vida. A gente faz as nossas escolhas pensando em ter uma boa vida. Certo?
Então, se você não tem uma boa vida, porque as consequências você reage majoritariamente mal, você reage mal a essas consequências têm um impacto significativamente negativo na tua vida e na tua qualidade de vida, então você não é livre. Percebe a ideia? Então, como a gente pode ser realmente livre? Como é que a gente pode realmente ser livre? Então, de acordo com a primeira definição, né, de ser livre é fazer o que se quer, você só é livre quando você aceita bem as consequências. Quando os impactos dessas consequências, tá tudo bem para você. Tá tudo bem para você. Aí você é realmente livre. Porque a sua vida tá bem, tá boa, tá ok, tá ótimo, tá legal. Então aí você realmente é livre. Agora, de acordo com a segunda definição, né, que no caso seria fazer o que não se quer, o que você não quer, liberdade é fazer o que você não quer, você só é livre se você realmente sabe o que você quer no longo prazo, considerando as consequências dessas escolhas de longo prazo. Então, repetindo, a gente só é livre se as consequências das nossas escolhas, seja lá qual for a definição que você está tomando, não tem um impacto significativamente negativo na tua vida. Se as consequências das suas escolhas, mais uma vez, independente do que você considera como liberdade, fazer o que quer, fazer o que não quer, se o impacto dessas consequências, das consequências dessas escolhas, é algo que prejudica significativamente a qualidade da tua vida, no longo prazo, eu estou falando pro resto da tua vida, então você não é livre. Você não pensou bem nas suas escolhas. Eu acho que é essa a ideia. É uma coisa, assim, é uma reflexão mais aprofundada, e isso é filosofia na prática. Você refletir a respeito do que está sendo proposto. Você não simplesmente lê o negócio e reage àquilo, como na enquete. Você lê e você reflete. E isso tem que ser feito. Isso tem que ser feito com basicamente tudo que aparece para você quando se trata de escolhas. Você considera as consequências das suas escolhas? Né? Porque até então, a gente estava falando de liberdade é fazer o que quer ou fazer o que não quer. Mas quantos de vocês realmente pensaram em consequências? Você pode mentir para mim, mas para você não pode. Você pensou realmente nessa parte? É uma parte que não pode deixar de lado. E é isso que vai definir de fato a forma como você reage a isso e o impacto dessas consequências na tua vida, o que as consequências das suas escolhas estão fazendo com a sua vida, é que vai determinar de fato se você é livre ou não. Então eu acho que a gente pode resumir que liberdade é o impacto que as consequências das suas escolhas geram na sua vida. Se o impacto das consequências das suas escolhas não geram um prejuízo significativo, você é uma pessoa livre. Se o impacto das consequências das suas escolhas gera um prejuízo significativo na tua vida, então você não é livre. E assim eu encerro esse vídeo. Essa era a ideia.